como essas aulas, a ideia delas é mais ou menos a gente complementar as aulas que estão gravadas e tal, não vou perder muito tempo fazendo revisão do que a gente já fez, porque a aula passada já foi uma revisão, né? Então vamos para frente nessa história. Mas antes de ir para frente, deixa eu só fazer uma conta explicitamente, tá certo? Ela é a seguinte: vamos supor que você tenha uma matriz 3 por 3, né, associada com S3, né? Então, ela é parametrizada lá pelos 8 parâmetros, né, de questão. Então, você poderia escrever ela como isso aqui, né? E delta A, lambda A sobre 2. Então, uma combinação linear das matrizes de delta que a gente viu na aula passada, né? Então, R de θ1 é isso, R de θ2 é isso. Certo? Vamos fazer R de θ1 vezes R de θ2. Né? O resultado de fazer isso é obter outra matriz unitária, né, de determinante 1, em tese, né, que também pode ser escrito dessa maneira. Né? Então, R de φ, né, onde esse φ é função de θ1 e de θ2, no princípio. A razão disso aqui ter que acontecer é porque a S3 é um grupo. Né? Então, a gente já mostrou que sempre que a gente faz o produto de duas matrizes 3x3 unitárias de determinante 1, o resultado é uma matriz 3x3 unitária de determinante 1. Né? Então, eu tenho que obter um cara como esse, é uma matriz unitária de determinante 1 parametrizada por 8 parâmetros, também igualzinho às outras, só que esses 8 parâmetros têm que ser função dos 8 parâmetros originais do θ1, dessa aqui, e dos 8 parâmetros dessa aqui. Essa tem que ser 8 parâmetros que são definidos a partir dos parâmetros de cada uma das matrizes. Né? Portanto, esse cara que está aqui também pode ser escrito como exponencial de φ a lambda sobre 2. Certo? O que acontece se fizer o produto desses caras aqui? Então, eu vou escrever essas exponenciais em termos da definição delas, né? Quer dizer, a expansão 1 mais argumento ao quadrado sobre 2 fatorial, etc. Né? Tem isso aqui, identidade, né? Mais I θ1A mais I ao quadrado, θ1A, θ1B, lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, mais 3, 4, 5 e assim por diante. Esse aqui é o termo quadrático, dá para todo mundo ver isso, enxergar isso. Né? Esse θ1A é um número, um conjunto de números. 1, 2, 3, 0,4, π, etc. Né? θ1B também é um conjunto de 8 números. Esse cara está fazendo θ1A lambda A. Né? Então isso está dando uma certa combinação linear de geradores. Então o que eu estou escrevendo no fundo é isso aqui, θ1A lambda A sobre 2 ao quadrado. Para eu escrever isso aqui, né, eu tenho que escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é θ1A lambda A sobre 2, θ1B lambda B sobre 2. E se eu escrever θ1A, lambda A, eu não estou considerando termos cruzados, né, que possam aparecer nesse produto. Estou dizendo que só considero os termos da diagonal. Então, baseado nisso, eu estou escrevendo isso. Se eu for escrever ao cubo, né, eu tenho que escrever, se eu for escrever isso aqui ao cubo, eu tenho que escrever θ1C lambda C sobre 2, assim por diante. Aí, assim por diante. Então, esse é o R de θ1, né? E
Eu vou escrever o R de cada 2. E o resultado tem que ser certo? Então, como é que a gente trabalha isso, né? Eu vou fazer o produto desse lado e identificar com o que tem aqui, né? Esse outro termo. Então, vamos considerar isso aqui. Isso aqui vai ser 1, né? Que é 1 vezes 1, mais I, θ 1A, mais θ 2A, lambda A sobre 2, que é 1 vezes isso, mais 1 vezes isso. Isso esgota os termos. Vamos supor que a gente queira organizar, né, esse produto em primeira ordem, segunda ordem, etc. Então, isso aí esgota a primeira ordem, né, por enquanto, pelo menos. Né? E depois a gente tem o seguinte, né? A gente tem a segunda ordem, que vai ser de 2 sobre 2 fatorial, θ 1A, θ 1B, que é isso vezes 1, né? Mais θ 2A, θ 2B, que é isso vezes 1, mas eu ainda tenho um termo de segunda ordem na história, que é esse vezes esse, tá certo? Quer dizer, 1 vezes isso dá um termo de primeira ordem, 1 vezes isso é um termo de segunda ordem, né? 1 vezes isso é um termo de terceira ordem, que eu não vou enumerar aqui. Né? 1 vezes isso é um termo de primeira ordem, ok. 1 vezes isso é um termo de segunda ordem, ok. E 1 vezes aquilo lá dá um termo de terceira ordem, que eu também não vou enumerar. Bom, aí esse cara vezes 1 já passou, agora esse cara vezes esse dá um termo de segunda ordem, que eu ainda não enumerei. Então eu venho aqui, θ 1A, θ 2B, lambda A, lambda B sobre 2. Como eu estou descontando um 2 fatorial aqui, eu tenho que colocar um 2 aqui, né? Tá certo? Aqui, para escrever aquilo, eu transformo isso aqui em θB, θ 2B, lambda B. Né? E segue viagem, né? Na frente. Isso aqui tem que ser igual, né, a esse cara que está aqui, em cima. Agora vamos dar uma olhada nesse termo que está aqui, tá certo? Esse termo que está aqui em princípio, eu podia manter esse termo desse jeito que está aí. Né? Se eu não soubesse que há uma relação entre o comutador de lambda A sobre 2 e lambda B sobre 2 com lambda. Tá certo? E essa relação é o quê? É exatamente o que nos dá a álgebra de Lie. Né? A álgebra de Lie diz que o comutador lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, igual a I, FABC, lambda C sobre 2. Então, o comutador de duas matrizes lambda me leva a um negócio que não é um produto de matrizes lambda, mas é uma combinação linear de matrizes lambda. E eu tenho
de matrizes lambda aqui. Então, eu posso desconfiar que nessa expressão que está aparecendo, eu não estou falando tudo sobre primeira ordem. Pode haver uma contribuição desse termo que está aí para a primeira ordem. Por quê? Porque todo e qualquer produto de matriz, toda e qualquer matriz, né? Essa é uma matriz que você pode indexar por dois índices, um conjunto de matrizes você pode indexar por dois índices. Por exemplo, lambda 1, lambda 3 é uma matriz, né? S13, vamos dizer assim, M13. Lambda 2, lambda 8 é uma matriz M28. Né? E todo produto de matrizes pode ser sempre, toda matriz com dois índices pode ser sempre separada em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Eu posso dizer o seguinte, isso aqui é lambda D sobre 2 menos lambda D sobre 2 meio mais meio lambda sobre 2 mais lambda D sobre 2. Tá certo? Esse cara que está aqui é o comutador. E esse cara que está aqui é o anticomutador. Se não soubesse nada sobre o comutador, eu fazer essa explicitação do comutador não me levaria absolutamente a lugar nenhum. O problema é que eu sei uma coisa sobre o comutador, que o comutador é expresso como uma combinação linear das matrizes lambda. Portanto, esse comutador pode me dar uma contribuição na primeira ordem dessa história. Tá certo? Então, fazendo isso daqui, o que a gente obtém é o seguinte: θ 1A, θ 2B, né? Um meio desse comutador, que é I, ABC, lambda C sobre 2, e o outro eu vou deixar do jeito que está. Lambda A sobre 2, lambda B sobre 2. Esse anticomutador também tem algumas relações interessantes entre eles, mas não vem ao caso aqui para nós. Certo? Então você vê aqui, ó, voltando para essa expressão que está aqui, né? Esse primeiro termo aqui, isso vezes isso, me dá uma contribuição proporcional a lambda, e não a lambda 2, não a lambda. Então, eu vou separar, vou pegar essa contribuição e vou colocar lá junto do termo de primeira ordem, que é onde eu tenho uma contribuição proporcional a lambda. Tá certo? E vou juntar a contribuição da segunda ordem para cá. Tá? Então, o nosso produto R de θ1 vezes R de θ2 vai ficar escrito assim: 1 mais I θ1A mais θ2A mais 1 meio θ1A θ2B, ABC, e aqui era lambda C sobre 2, né? Então aqui eu tenho que trocar a C também. Certo? Tanto faz, né? Isso é um índice mudo, tanto faz θ1A lambda A como θ1C lambda C, isso é a mesma coisa. Né? O que sobra? Né? Sobra aquele termo que está lá, I ao quadrado sobre 2 fatorial. Aí você tem θ1A, θ1B, mais θ2A, θ2B, mais 2 vezes
teta 1A, teta 2B, né? Vezes 1/2 do anticomutador lambda A, lambda B. Por que eu... Você vê, aqui eu tinha lambda A, lambda B sobre 2. Aqui eu tenho o anticomutador de lambda A com lambda B sobre 2. Né? Por que eu fiz isso? Por que eu troquei? O coeficiente desse termo era lambda A, lambda B sobre 2. O coeficiente desse termo era isso. Mas eu botei esse cara aqui como coeficiente de todo mundo. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho, por exemplo, teta 1A, teta 1B, isso é a mesma coisa que teta 1B, teta 1A. Isso aí é simétrico em AB. Né? Portanto, se eu tiver teta 1A, teta 1B, lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, eu posso fazer a mesma coisa com lambda A sobre 2 e lambda B sobre 2 que eu fiz antes. Eu vou ficar com teta 1A, teta 1B, 1/2 do comutador de lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, mais 1/2 do anticomutador de lambda A sobre 2, lambda B sobre 2. Tá? E aqui eu tenho um cara que, se eu trocar A por B, ele é antissimétrico. Esse cara, se eu trocar A por B, ele é simétrico. Toda e qualquer contração de índices simétricos com índices antissimétricos dá zero. Né? Essa é a primeira vez que eu menciono isso nesse curso, mas não vai ser a última. Né? Então vamos fazer devagar. Né? Então, se eu pegar um cara que é simétrico e fizer assim, né? Contrair o cara simétrico com o cara antissimétrico, vocês concordam comigo que, por uma reindexação, isso é exatamente igual a SBA a DA. Né? Se eu troquei o papel dos índices, o cara que somava, que eu chamava de A, eu estou chamando de B, o outro cara que eu chamava de B, eu estou chamando de A. O direito que eu tenho. Né? Só que SBA é a mesma coisa que SAB, por hipótese, do S simétrico. E o ABA é a mesma coisa que menos AB. Então a gente chega à conclusão que aquela coisa é menos ela mesma. A única solução é que isso aqui seja zero. Certo? Então, se toda vez que eu contraio uma coisa simétrica, uma coisa antissimétrica, o resultado é zero, é exatamente essa situação que eu estou. Eu estou contraindo um cara, teta 1A, teta 1B, que é simétrico em A e B, com um cara que é comutador de lambda A com lambda B sobre 2, que é antissimétrico em A e B. Então, esse primeiro termo aqui dá zero. A única coisa que sobra é o segundo termo. Certo? Mesmo raciocínio para esse termo que está aqui. Esse outro termo que está aqui é o que sobrou. Esse aqui não é nem simétrico nem antissimétrico. Tá certo? Teta 1A mais teta 2B. Não é nem simétrico nem antissimétrico. Mas a parte antissimétrica eu tirei e joguei aqui para frente. Ó. Então a única coisa que sobrou foi a parte simétrica. Vou continuar aqui em cima. Né? Então olha só. O que eu obtive? Esse objeto todo que está aqui, vocês concordam comigo que ele é teta 1A mais teta 2B, V teta 2A, teta 1B mais teta 2B, teta 1A, teta 1B, teta 2A, teta 2B, teta 1A, teta 1B, teta 2A, teta 2B. Só que teta 2A, teta 2B é a mesma coisa que teta 2B, teta 2A, porque ele está contraindo com cara simétrica, dá a mesma contribuição.
certo? Então, o resultado final do polinomial vai ser isso aqui, 1 mais I, θ 1C, mais θ 2C, mais I sobre 2. F, ABC, θ 1A, θ 2B, ênfase sobre 2, mais I ao quadrado sobre 2 fatorial, θ 1A, mais θ 2A, θ 1B, mais θ 2B, 1 meio, um anticomutador, montar sobre 2, montar 2 sobre 2. Mais termos de ordem superior, né? Provavelmente. Eu acho que não tem aquele I ali na frente da FABC. Acho que não. Eu acho que não podia. Esse termo aí vinha da contribuição. Já está posto em evidência aqui, né? Depois a evidência lá. Então, tá certo. Bom, olha esse cara que está aqui, ó. Aqui você tem, novamente, FA, FB, você tem um cara que é simétrico em A e B. Está contraindo por lambda A, lambda B. Né? Mesmo raciocínio, que implica que você pode substituir isso aqui por um meio do anticomutador. Porque quando contrair ele com o comutador vai dar zero. Tá certo? Então, agora você pode comparar, né, um termo com outro termo aqui da nossa expansão. 1, tá maravilha. Cara de pau, né? Agora esse cara aqui, ó, FA lambda A sobre 2. Se a gente quiser, a gente pode escrever FC lambda C, não tem problema nenhum. Né? Então, se eu comparar com esse cara aqui, ó, eu vou dizer que φC de θ1 e θ2 é igual a 1 meio. 1 meio não, né? Porque 1 meio, né? 1 meio, θ1C mais θ2C mais 1 meio de ABC, θ1A, θ2B, mais etc. Por consistência, nessa ordem que está aqui, tem que aparecer FA, FB. Né? Então vamos fazer o produto FA, FB. Se você fizer o produto, você vai ter esse cara vezes ele, esse cara vezes esse cara é um cara de terceira ordem interna, que a gente não está incluindo. Né? E esse cara vezes ele mesmo vai ser um cara de quarta ordem interna que a gente não está incluindo. Então, isso aqui é o produto FA, FB em segunda ordem. Consistentemente em segunda ordem. Então, essa expressão bate direitinho com aquela se você escolher o φC dado por isso aqui. Eu quis fazer isso aqui explicitamente, né, para mostrar para vocês que a álgebra de Lie explicitamente, né, determina a lei de composição do grupo. É claro isso? O que a gente fez? A gente multiplicou uma matriz unitária 3x3, determinante 1, com outra matriz desse mesmo tipo, e impôs que o resultado é, como a gente sabe que tem que ser, uma matriz unitária determinante 1, 3x3. Para que o resultado seja esse, é preciso que a função de θ1 e θ2 seja essa que nós encontramos ali. Observa que nessa ordem, segunda ordem, essa função é completamente determinada pelas constantes f e ABC, ou seja, pelas constantes de estrutura. Tá certo? Se você seguir mais para frente, você vai
vai ter uma trabalheira, né? Não dá para imaginar, né? Pesadelo que é. Se for uma ordem a mais, você vai encontrar o φ como função de θ1 e θ2 e dos f's, certo? O que você vai encontrar a mais aqui é θ1, θ2, ff. Se for na quarta ordem, θ1, θ2, fff, certo? Então, são termos desse tipo que você vai encontrar. Então, esses f's, eles determinam de maneira unívoca a lei de composição do grupo. Agora, eu convido todos vocês a fazerem a seguinte experiência. Ao invés de botar lambda sobre 2, aqui, coloque TA. E ao invés de botar lambda sobre 2 aqui, coloque um TA. Sujeito a seguinte história. O comutador de TA em TB seja igual a I, FADC, TC. Eu pergunto para vocês, vai ter alguma diferença na nossa conta? Eu quero dizer, nós vamos encontrar a mesma função φ, tá ok? Que a gente encontrou agora. Eu não usei a forma explícita das matrizes de Gell-Mann, nem a dimensão dessas matrizes em lugar nenhum. A única coisa que eu usei é que elas satisfazem essa relação de comutação aqui. Portanto, se eu colocar qualquer matriz ou qualquer conjunto de 8 matrizes ali que satisfaçam esse conjunto de relações de comutação, o resultado para a lei de composição do grupo vai ser exatamente o mesmo. Então, essa lei de composição, né, é uma coisa independente da representação. Se eu estiver falando de matrizes 3x3, a lei de composição é essa. Se eu estiver falando de matrizes 8x8, a lei de composição é essa. Se eu estiver falando de matriz 25x25, a lei de composição é essa. Certo? Portanto, isso significa que se eu quiser obter outro conjunto de matrizes, vamos chamar de M, esse outro conjunto de matrizes, M de θ1, associado com essas matrizes 3x3 determinante 1, matrizes N por N unitárias de determinante 1, tá certo? Esses M's que estão aqui. Claro, eu precisei escrever esses M's também dessa forma, né? Exponencial de I, θ1A, TA. Exponencial de I, θ2A, TA. Né? Então, já estou falando que elas são matrizes unitárias ao dizer que os TAs são hermitianos. Tá certo? Não estou dizendo que eles têm determinante 1 ao dizer que os TAs têm traço 0. Né? Se eu estiver falando de matrizes unitárias de determinante 1, M por N, né? M de θ1 associado com R de θ1, M de θ2 associado com R de θ2. O resultado de fazer o produto dessas duas matrizes, se os TAs satisfizerem aquela regra que está ali, vai ser o M do φ de θ1, θ2, que por sua vez está associado com esse cara que está aqui. Isso é uma representação. Se eu tiver um conjunto de matrizes associados um a um com as matrizes originais, satisfazendo a mesma lei de composição, eu tenho uma representação. Certo? Portanto, a estratégia que nós vamos perseguir para obter uma representação agora ficou mais clara, tá certo? Nós vamos representar essa álgebra, ou seja, nós vamos procurar 8 matrizes hermitianas de traço nulo, N por N, que satisfaçam essa relação que está aí.
Se eu encontrar essas 8 matrizes, automaticamente eu encontrei uma representação. Aí é só fazer exponencial de θA que A. Acabou. Isso é novidade? Não. Quando a gente fala em momento angular, na álgebra de momento angular, né, o que a gente faz é trabalhar a álgebra também. Vocês se lembram? A gente define o que é um momento angular. O que é um momento angular? O momento angular é um conjunto de quantidades que satisfaz essa álgebra, a álgebra das matrizes de Pauli. Né? E aí, eu posso ter matrizes 2 por 2, ou 3 por 3, ou 4 por 4, ou 5 por 5, ou 6 por 6. Qualquer dimensão, esse é o resultado que a gente obtém analisando quem pode ser, né? Quem podem ser as matrizes que satisfazem a álgebra. E na medida em que eu obtenho essas matrizes, eu obtive a representação. Tá certo? Então, o nosso trabalho da agora em diante, né, vai ser o seguinte: nós vamos procurar matrizes, tá certo? Que satisfaçam essa álgebra que está aí. Ok? Uma vez encontradas essas matrizes, a gente encontra a representação fazendo a exponencial dessas matrizes. Daquele jeito aí. Está claro? A estratégia que nós estamos fazendo, na hora de falar ainda, vamos lá. Então, antes da gente se lançar de vez nessa tarefa, né, vamos ver uns exemplos de representações de SO3, certo? Especificamente do SO3. Nosso primeiro exemplo, né, de representação vai ser um exemplo absolutamente trivial. Vamos supor que eu tenha uma matriz unitária de determinante 1, 3 por 3, chamada de R. Tá? Ela é parametrizada por um conjunto de 8 parâmetros, θ1, θ2 e θn. Né? E vamos supor o seguinte: eu vou definir, né, uma representação M de θ, tá certo? Da seguinte maneira: eu vou pegar uma matriz fixa S, tá? E vou fazer o seguinte, vou fazer isso. S, M de θ, S é menos 1. É bastante claro que isso daqui é uma representação no sentido que eu falei, de um grupo de Lie, né? Tá certo? Se você pegar M de θ1 e multiplicar por M de θ2, né, o resultado vai ser S, R de θ1, S é menos 1, S, R de θ2, S é menos 1,
Isso dá S, R de θ1, R de θ2, S menos 1. Z de θ1, R de θ2 é o R de φ de θ1 e θ2. E isso, por definição, é o M do φ de θ1 e θ2. Então, esse cara está associado com R de θ1, esse cara está associado com R de θ2. Esse cara está associado com R de φ de θ1 e θ2. O produto deles dois dá um cara associado com o produto. Tá certo? Então, sempre que você tiver uma representação, qualquer conjugação da sua representação te dá uma representação. Essa representação que você obtém aí, né, é uma representação absolutamente trivial. Né? Por quê? Ela é a representação em função direta do fato da lei de composição do R ser obedecido. Então, os matemáticos que não gostam de coisas triviais, né, nós gostamos, os matemáticos não. Os matemáticos identificam representações que diferem por conjugação como a mesma coisa. Tá certo? Então, você vai dizer que R e M são a mesma representação se elas diferirem apenas por uma conjugação. Na verdade, você vai definir uma classe de equivalência de representações. Né? Esse é o conceito mais exato. Né? E esses dois são membros da mesma classe de equivalência. Então, eles vão formar uma representação equivalente a outra representação. Então, excluídos, tá certo? Da nossa discussão, excluídas da nossa discussão, estão as representações que diferem por uma conjugação. Ou, o que a gente chama aqui é uma transformação de similaridade. Tá? Se duas representações diferirem por uma transformação de similaridade, você fala, não, isso não me interessa. Todo mundo já ouviu falar em representações redutíveis e representações irredutíveis? Quem não ouviu falar, pode levantar o braço. Se todo mundo ouviu falar, eu não reviso o assunto. Você não ouviu falar? Você gostaria que fosse revisado? Isso é bom. Então vamos lá. Se você tem num grupo uma representação de redutível, né? Se, por exemplo, a matriz que representa o elemento do seu grupo, né, ela é na forma diagonal de blocos. Eu vou exemplificar essa diagonal de blocos com isso aqui. Dois blocos, sei lá, esse aqui é N por N, esse aqui é N por N. Tá certo? O que acontece com uma matriz assim? Né? Se você atuar essa matriz num cara que tem N caras aqui e N caras aqui, né, num vetor, você está atuando num vetor assim, né? Não estou querendo dizer zero, né? Dizer qualquer outra coisa. O teu resultado vai ser coisas alteradas aqui, que eu vou dizer linha, e coisas inalteradas aqui. Desculpa. Eu quero dizer zero. Quer dizer, todo e qualquer vetor que fizer parte desse subespaço aqui é alterado apenas por essa parte da matriz. Essa parte da matriz não mexe com ele.
certo? Essa parte da matriz pega esses vetores aqui e leva em outros vetores do mesmo subespaço. Essa parte da matriz pega esses vetores aqui e leva em outros vetores também do mesmo subespaço. Então você diz que quando você tem uma matriz desse tipo, por exemplo, no nosso exemplo a gente tem dois blocos, essa matriz deixa certos subespaços invariantes, né? No caso eu tenho dois subespaços invariantes, o espaço dos vetores que só tem essas componentes e o espaço dos vetores que só tem essas componentes. Esses dois espaços são invariantes pela ação da matriz. Ou seja, a matriz pega vetores desse espaço e leva só nele. Pega vetores do outro espaço e leva só nele. Tá certo? Quando a gente tem todas as matrizes de uma determinada representação exatamente dessa forma, tá certo? Diagonal de blocos, você diz que você tem uma representação redutível, tá certo? Por quê? Cada um desses subespaços aqui é separadamente invariante pela ação do grupo. Segundo a ação do grupo, o espaço em questão, V, poderia ser separado na soma direta de V1 mais V2, onde tanto V1 quanto V2 são espaços invariantes pela ação do grupo. Cada submatriz dessas, é fácil a gente ver, é uma representação do grupo por si própria. Tá certo? Então, a representação trazida aqui por essa matriz diagonal de blocos é uma soma direta das representações irredutíveis, aquelas que não deixam nenhum subespaço invariante. Então é bastante fácil você ver uma situação em que uma representação é redutível. É só você olhar para... Tem que ser todas as matrizes, hein? R de θ para θ arbitrário tem que estar nessa forma. Se isso acontecer, você tem uma representação redutível. Não basta uma ser dessa forma, tem que ser todas. Tá? Então, se você tem uma representação redutível, você olha para as matrizes e elas estão na forma de diagonal de blocos. Pode ocorrer de você olhar para as matrizes, elas não estarem sob a forma de diagonal de blocos e mesmo assim a sua representação ser redutível. Por quê? Porque eventualmente a sua representação é equivalente à forma diagonal de blocos, ou seja, existe uma transformação de similaridade que leva aquela forma que aparentemente é irredutível numa forma redutível. Tá certo? Quando a gente tem uma representação redutível, a gente costuma ficar chateado. A gente fala, não, eu não quero saber da representação redutível. Eu quero construir as representações irredutíveis do meu grupo. Por quê? Porque se eu construir uma representação irredutível, eu consigo, ou se eu conseguir construir todas as representações irredutíveis, eu consigo construir qualquer representação redutível que eu quero, simplesmente fazendo soma direta desses caras. Então, as redutíveis, elas até têm um papel a desempenhar em física, né? Mas elas não têm um papel fundamental. O papel fundamental quem representa são as representações irredutíveis. Nós já vimos representações redutíveis e irredutíveis antes, né? Por exemplo, quando você está lá na mecânica quântica e soma dois momentos angulares, J1 e J2, né? Você tem aquela fórmula, que é uma fórmula meio misteriosa, né? Que diz o seguinte: o momento angular total, ele pode ser a soma dos momentos angulares parciais, ou pode ser a mesma soma diminuída de uma unidade até você chegar ao módulo de J1 menos J2, ou seja, o que for maior você subtrai para menor. Né? O que quer dizer essa fórmula? Isso quer dizer o seguinte: você tem duas representações do grupo de rotações, uma caracterizada pelo spin J1 e outra caracterizada pelo spin J2. Você está fazendo aqui um produto tensorial
dessas duas representações. O produto tensorial dessas duas representações, ele se decompõe na soma direta de representações irredutíveis. Então, como é uma matriz genérica nesse espaço produto tensorial? Tá certo? Quando eu descrevo um sistema com duas partículas, uma de spin J1 e uma de spin J2, qual é o espaço adequado para descrever isso? Espaço produto tensorial. Quem nunca ouviu falar em espaço produto tensorial aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu falar em espaço produto tensorial, mas tem sérias dúvidas? Certo. Então, eu vou recomendar um negócio para vocês. Né? Cohen, capítulo 2, parágrafo F. É o F, alguma coisa, acho que é o F. Né? É rápido, é objetivo, é direto e tira todas as dúvidas que a gente precisa tirar, tá certo? Sobre espaço produto tensorial. Né? Mas, vamos dizer, implicitamente, sem falar esse palavrão, produto tensorial, a gente lida com o espaço produto tensorial o tempo todo. Quando você pega uma partícula em 3 dimensões, o espaço aonde essa partícula se move é o espaço produto tensorial de 3 espaços de Hilbert de uma dimensão. De uma dimensão não, de partículas unidimensionais. Uma na direção x, outra na direção y, outra na direção z. Tá certo? Então, quando você tem duas partículas, um sistema de duas partículas, o espaço que descreve esse sistema de duas partículas é o espaço produto tensorial associado com uma partícula e com a outra partícula. Tá certo? Então, se você tiver uma partícula de spin J1 e outra de spin J2, o espaço de Hilbert é o espaço produto tensorial. O grupo de rotações vai agir lá com essa representação, que é a representação produto tensorial. Se você quiser saber como é que é uma rotação no espaço de Hilbert associado com duas partículas, é essa representação do grupo de rotações. A representação produto tensorial das duas representações irredutíveis, associadas a cada uma das partículas. E essa representação se decompõe nisso aqui. Como é que é uma matriz de rotação, então, nesse espaço produto tensorial? Ela é assim. Ela tem um bloquinho 1 por 1, provavelmente é 1, tá certo? Depois ela tem um bloquinho 2 por 2, que é uma matriz unitária de determinante 1, 2 por 2. Isso aqui é um R de θ, no espaço produto tensorial. Tá? Depois você tem um bloquinho 3 por 3, depois um bloquinho 4 por 4, assim por diante. Esse cara aqui está associado com J igual a 0, esse com J igual a 1, esse com J igual a 2. Epa! Errado. Tudo errado, tá bom. Você vai ter um bloco aqui, que é 2 módulos J1 menos J2 menos 1. Depois, outro bloco aqui, que é 2 módulos J1 mais 1, perdão. Depois 2 módulos J1 menos J2 mais 2, até você chegar num cara que é 2 J1 mais J2 mais 1. Isso aqui é a dimensão desses bloquinhos. Tá certo? Então, o que você tem é uma matriz diagonal de blocos
cada bloco está associado a uma representação irredutível do grupo de rotações. A representação em si é uma representação redutível. Então, as representações redutíveis, elas estão na frente da gente há muito tempo. Tá certo? Estou querendo chamar a atenção de que esse tópico já aparece uma coisa tão básica, entre aspas, né, quanto soma de momento angular. Tá certo? Beleza. Isso aqui é uma grande digressão, né? Vamos voltar para o assunto. Né? E o assunto é o seguinte, a gente estava falando de exemplos de representações, estamos falando de um exemplo que é absolutamente trivial. Isso aqui é um jeito de encontrar outra representação a partir da representação 3x3 das matrizes unitárias de determinante 1, né? Trivialmente, uma transformação de similaridade trivial. Né? Vamos ver uma coisa um pouquinho menos trivial do que isso. Um pouquinho menos trivial vai ser o seguinte, né? Imagina que eu pegue, né, a minha matriz R de θ, dada por exponencial de I θA lambda sobre 2, eu considero a complexo conjugada dessa matriz. A complexo conjugada dela vai ter os menos aqui, esses números são números reais, então nada acontece com eles, né? E vai aparecer o complexo conjugado da matriz, dos elementos dessa matriz, lambda sobre 2. Não é isso? Agora observe o seguinte, se você pegar a relação de comutação, conjugar a relação de comutação, eu não estou falando de tomar o Dagger, não, né? Transpor e conjugar. Estou falando só conjugar. Se conjugar, você vai ter isso aqui e isso aqui. Certo? O que vocês acham de eu definir umas matrizes lambda tio A, que é menos lambda A estrela? Definição. Como essas matrizes de Gell-Mann são hermitianas, né? Então a matriz conjugada é igual a matriz transposta. Tá certo? Então isso aqui também é menos lambda A transposto. Né? Então, em termos dessas matrizes lambda tio A, né? Só substituir, vocês vão ver que lambda tio A sobre 2, lambda tio B sobre 2 é I FABC lambda tio C sobre 2. Então as matrizes lambda tio satisfazem a mesma álgebra de Lie que as matrizes lambda. Tá certo? Portanto, né, esse cara que está aqui, eu posso perfeitamente exprimir como exponencial de I θA lambda tio sobre 2. Elas são, em princípio, matrizes diferentes das matrizes de Gell-Mann original. Você vai pegar algumas delas e trocando, algumas são reais, né? Tá certo? E outras não, outras têm a diagonal de I menos I, né? Você está trocando pelo conjugado delas, né? O fato é que você está obtendo matrizes diferentes das matrizes originais. Esse lambda tio A não é igual ao lambda A. Então eles constituem um outro conjunto de 8 matrizes que satisfaz as mesmas relações de comutação. Tá certo? Esse outro conjunto de 8 matrizes que satisfaz as mesmas relações de comutação vai definir uma representação.
Que representação é essa? Essa representação pega a cada θ e associa o complexo conjugado da matriz 3×3 de determinante 1 que você tinha antes. Então isso também é uma matriz 3×3 de determinante 1. Mas não é a matriz original, é o complexo conjugado da matriz original. Tá certo? Então, outro conjunto de matrizes. Eu tenho o R de θ e cada R de θ está associado de maneira unívoca com o R estrela de θ. É claro que o R de θ1 vezes o R de θ2, dando o R de φ de θ1 θ2, implica que o R estrela de θ1, R estrela de θ2, me dá também o R estrela de φ de θ1 e θ2. Portanto, esse conjunto de matrizes complexas conjugadas é uma representação do SO3. Tá certo? É a chamada representação complexo conjugada do SO3. Todo grupo de Lie, isso daí, por que eu vou me limitar ao SO3? Posso fazer para o SO4, SO5, SO2, para todo mundo. Né? Para todo grupo de Lie eu posso encontrar a representação complexo conjugada. É só calcular o complexo conjugado. Né? Enfim. E os geradores dessa representação são esses caras aqui. Né? Menos lambda transposto. Agora observe o seguinte, a graça dessa representação está num fato que a distingue, por exemplo, do caso do SO2. No caso do SO2, né, as suas matrizes R são exponencial de I θA sigma A sobre 2, onde sigma A são matrizes de Pauli. Né? A representação R estrela, mesma coisa, exponencial de θA sigma A tio sobre 2, onde sigma A tio é dado em termos de sigma A daquele mesmo jeito, menos o sigma A transposto, né, sobre 2. Só que no caso do SO2, você tem que o R estrela de θ se relaciona com o R de θ por uma transformação de similaridade. Existe uma matriz S, essa matriz S é o sigma 2, matriz de Pauli sigma 2, que leva a matriz complexo conjugada na matriz original. Portanto, no caso do SO2, a representação complexo conjugada é uma representação trivial. Ela é equivalente à representação original. Tem uma transformação de similaridade que leva um cara ao outro. Tá certo? Essa brincadeira acaba no SO2. Para o SO3, SO4, SO5, SO6, para qualquer SON, a representação complexa conjugada não é equivalente à representação original, fundamental. Né? Não existe. Então, a representação complexo conjugado, no caso do SO3, é uma representação não equivalente, embora tridimensional, igualmente tridimensional. Tá certo? Ela é importantíssima, como vocês que já olharam, por exemplo, Tabona nas aulas do Elael, podem testemunhar. Né? Certo? Crucial, importantíssimo. Vamos falar mais sobre ela ainda no futuro. Né? Você tem café lá, hein? Tem café bom. Legal. Nosso terceiro exemplo, né, vai ser a chamada representação
adjunto. Nesse caso aqui, só quando se fala em fundamental, né? Só quando se fala em fundamental. Como quem é fundamental? Representação fundamental. Tridimensional, Isso, só não for. Melhor indicar aqui, né? Nós estamos falando da representação fundamental. Que a representação fundamental é a representação de menor dimensão que define o grupo, na verdade. Não poderia fazer isso com uma outra representação? Para outra representação. Por exemplo, eu tenho uma representação sim. em 8 dimensões. Isso define um complexo conjugado. Em particular, a representação 8-dimensional é real. Se você fizer isso, você volta à mesma representação. Certo? Mas tem outras representações do próprio SO3 cujo complexo conjugado não é equivalente à representação original. A 6, por exemplo, não é assim. Coisa assim. Ou seja, isso aqui não está restrito apenas à representação fundamental. Né? Mas o fato da representação fundamental do SUN para n maior do que 2, né? Para n igual a 2 não, mas para n maior que 2, a representação fundamental não ser equivalente ao seu complexo conjugado é um fato geral. Certo? Há outras representações que eu honestamente não sei dizer, eu não sou especialista nisso também. Bom, vamos falar dessa representação aí, que é a chamada representação adjunta. Então, um pouquinho de paciência aqui para vocês para definir isso aí, porque ela é definida de maneira esperta. Né? Vamos supor a seguinte questão, vamos supor que eu pegue uma matriz R do SO3, certo? 3 por 3. Unitário, determinante 1, 3 por 3. Pego uma matriz R, unitário, determinante 1, tarará, e eu faço uma conjugação dessa matriz R por uma matriz R'. Faço isso. R' também de SO3. Certo? Bom, qual é o resultado dessa história? Né? O resultado dessa história é uma matriz do SO3. Né? Por quê? R é uma matriz de SO3, R' é uma matriz de SO3, então o produto de R' por R é uma matriz de SO3, R' menos 1 também é uma matriz de SO3, então o produto disso com isso tudo aqui também vai ser uma matriz de SO3. Então o resultado disso aí é uma matriz de SO3. Né? Então, o nosso R, como uma boa matriz de SO3, ele pode ser colocado como exponencial de Ix. Né? Toda matriz de SO3 pode ser escrita assim, com X sendo uma matriz hermitiana de traço nulo. Né? Tá. E isso que está aqui eu posso escrever assim, exponencial de I, R' X, R' menos 1. Todo mundo concorda com isso? É só expandir o exponencial, né? 1 mais X, mais X2, mais X3, assim por diante. Esse R' menos 1 entra na borda e você vai inserindo R' menos 1 entre o X, né? E você vai terminar com a exponencial disso aí. R' X, R' menos 1. Né? Por outro lado, já que isso aqui é uma matriz de SO3, o resultado disso aqui tem que ser um certo X bar, onde X bar é uma matriz hermitiana de traço nulo. Tá certo? Então, o nosso X barra, ele pode ser escrito como θ barra A, lambda A sobre 2. Todo mundo concorda? Porque lambda A sobre 2 é uma base das matrizes hermitianas de traço nulo. Né? A matriz de Gelman que nós escolhemos como base das matrizes hermitianas de traço nulo. E por outro lado, né, pensando nesse cara aqui, isso vira θA, R', lambda sobre 2, R' menos 1.
Todo mundo concorda com isso também? Ó? Aqui o x pode ser escrito como θA lambda A sobre 2. Né? Então tem R', x, R' menos 1. Só isso que está escrito aqui. Os θA são números, então eles podem sair desse produto matricial. Né? O único jeito desse lado dessa equação casar com esse lado dessa equação é que isso que está escrito aqui seja uma combinação linear dos lambdas. Tá certo? Então, isso aqui significa que R' lambda A sobre 2, R' a menos 1 é igual a um certo dA de R' lambda B sobre 2. Eu podia escrever DAB, eu estou optando por escrever DBA. Que B e que A tem que estar aqui, né? É bastante claro, né? Eu estou dizendo que isso aqui tem que ser uma combinação linear dos lambdas. Daqui, DB lambda B. Mas essa combinação linear dos lambdas depende do lambda A em particular, que eu estou considerando. Por isso eu estou colocando uma dependência em A nesses coeficientes. E é claro que os coeficientes dessa combinação linear vão depender de qual matriz R' que eu estou utilizando para fazer a conjugação. Por isso o DBA vai depender do R'. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês que esse DBA, né, esses coeficientes, vamos pensar, A e B variam de 1 a 8, não é isso? Está claro para todo mundo? Variam de 1 a 8, porque eles têm que variar de acordo com o índice associado com os geradores, né, com os lambda A sobre 2. Então, DBA é uma matriz 8 por 8. Certo? O que eu vou mostrar para vocês é que esse conjunto DBA de R é uma representação do SO3. Certo? Para a gente ver isso, vamos fazer o seguinte: vamos conjugar os lambda A sobre 2 com um produto de duas matrizes de SO3, R1 e R2, certo? Por quê? Porque os DBAs aparecem exatamente como resultado dessa conjugação, não é isso? Então, fazendo a conjugação pelo produto, eu posso avaliar como é que os DBAs vão se comportar. Né? Então, fazendo isso aqui dá R1, R2, lambda sobre 2, R2 a menos 1, R1 a menos 1. Aí você tem esse primeiro nível aqui da sua desigualdade, da sua igualdade. Né? Isso aqui vai dar R1 DBA de R2 lambda B sobre 2 R1 a menos 1, certo? Isso é isso. Seguindo aquela história lá. Né? Bom, esses DBA são números, né? Em relação ao produto de matriz que tem aqui. Eu posso entrar com esse R1 aqui. Então eu vou ficar com DBA de R2 R1 lambda B sobre 2, R1 menos 1. Para esse cara, agora, eu utilizo a mesma regra que eu tinha lá. Eu tenho um DCB de R1 a se juntar um DBA de R2 e aqui eu vou ter o lambda C sobre 2. Quer dizer, R1 lambda B sobre 2, R1 menos 1 vai ser DCB de R1 lambda C sobre 2. Por outro lado, R1, R2 é uma transformação de SO3 por si só. Então, esse cara aqui, né,
é ao mesmo tempo igual a D, DA de R1, R2, vamos chamar de DCA, lambda C sobre 2. Se eu olhar a primeira linha, tá certo? Da história sozinho. São DCA, pela definição ali, né? De R1, R2, lambda C sobre 2. Comparo uma coisa com a outra, eu chego à conclusão que DCB de R1, DA de R2 é igual a DCA de R1, R2. Então, esses Ds, eles são matrizes 8 por 8, cada uma delas associada com uma matriz de SO3, e satisfazendo exatamente a mesma lei de composição do SO3. Tá certo? Portanto, eles formam uma representação do SO3. Essa é a chamada representação adjunta. Certo? Essa é a representação adjunta. Então, uma representação 8-dimensional. Ok? Atenção, né? O raciocínio que a gente fez aqui serve para qualquer grupo de Lie. Né? Qualquer grupo de Lie, qualquer grupo que tem uma álgebra de Lie associada lá, etc. Né? Eu boto aqui no lugar de lambda, eu usei em algum momento que isso aqui são as matrizes de Gelman? Não. Podia ter posto TA aqui. E podia ser que esses TA fossem os geradores do SUM. Não tinha problema nenhum. Então, vai existir uma representação desse tipo para qualquer grupo de Lie. Qual a dimensão dessa representação? Exatamente a dimensão da álgebra de Lie. Tá claro? Porque a dimensão dessas matrizes está dada pelos índices A, B, né? E esses índices variam de 1 a 8 no caso do SO3. Por quê? Porque eles estão cobrindo o número de geradores que eu tenho. Se for SO2, ele vai ter que cobrir o número de geradores de quem? Do SO2. Que são quantos? 3. Né? Então eles vão ter. Essas matrizes vão ter uma dimensão que é exatamente igual ao número de geradores do SO2. Portanto, a dimensão da representação adjunta do SO2 é 3. Porque tem 3 geradores do SO2. Tem 8 geradores do SO3, então a dimensão da representação adjunta do SO3 é 8. Né? SO4 e SO5 é a dimensão da álgebra de Lie. Quantos geradores você tiver pela álgebra de Lie? Tá certo? Então, embora a gente esteja falando de SO3 aqui, a conclusão que a gente está tirando é absolutamente geral. Tem essa representação, a representação adjunta, para qualquer grupo de Lie. Tá certo? Mas como é que a representação você precisava daquela densidade de 8 geradores? Densidade de 8 geradores, coisas desse tipo? Na representação de você também tem 8? Sim. Já vou botar os 8 geradores aí. No SO3 tem 3 geradores. Mas esses 3 geradores do SO3 são 3 matrizes 3 por 3. No SO3, os 8 geradores são 8 matrizes 8 por 8. No SUM, se a dimensão da representação for K, eu vou ter K geradores K por K. Tá certo? Tá claro isso ou como é que tá? Tem problemas ainda? Vamos falar, vamos abrir a boca aí, gente. A dúvida foi só porque eu pensei que tinha acabado aí. Não. Vem mais aí, calma. Então, a insegurança bate em todo mundo, né? Tem uma representação aqui, mas eu só vou ficar satisfeito. Né? O professor na aula passada me disse que se eu souber os geradores eu sei tudo. Então eu só vou ficar satisfeito se eu souber os geradores. Tá certo? Então vamos fazer os geradores. Vou mostrar quais são os geradores dessa representação. Né? Então, para obter os geradores, né,
vamos lembrar o seguinte: os geradores estão sempre associados com as transformações infinitesimais. Esse é o momento mais simples onde você tem acesso aos geradores, quando você considera transformações infinitesimais, né? Então, se eu pensar na transformação de SO3 infinitesimal, vamos chamar R de εA, os parâmetros infinitesimais, ele vai poder ser escrito assim, né? 1 mais I, εA, lambda A sobre 2, tá certo? A minha matriz, né, 8 por 8, que está associada, né, com o εA através do R, tá certo? Ela também vai poder ser escrita nessa forma: ΔB mais I, o mesmo epsilon, vou chamar de epsilon, vou mudar o índice aqui, epsilon C, vezes um conjunto de geradores XC AB. Por quê? Eu estou querendo construir a minha matriz como exponencial de alguma coisa, de I, parâmetros vezes gerador. A mesma história, matriz hermitiana de traço nulo, etc. e tal, que vão ser os geradores. Então, se for possível fazer essa construção vai me resultar uma estrutura por DAB, que é assim, a identidade, mas I parâmetro tem que ser o mesmo parâmetro, epsilon, vezes o gerador que eu tenho que saber quem é. É esses caras que eu quero saber quem são. Esse X aí. Esses X vão ser tantas matrizes quanto são os geradores do SO3, olha o índice C aqui, e a dimensão deles é dada por esses dois índices AB, a dimensão é o número de geradores. Então, se a dimensão é K, são K matrizes, K por K. Tá certo? Então, agora a gente usa a definição que a gente colocou ali, né? Das matrizes D, né? O R de εA, lambda A sobre 2, R é menos 1 de εA, isso aqui vai ser 1 mais εB lambda D sobre 2, lambda A sobre 2, 1 menos, né? εB lambda D sobre 2. Estou conjugando para a transformação infinitesimal. O resultado dessa conjugação vai ser o D CA de R de εA lambda C sobre 2. Estou seguindo aquela história lá. E aqui eu vou colocar na transformação infinitesimal a jogada, que vai dar lambda A sobre 2 mais I epsilon B x til B CA lambda C sobre 2. Tá certo? Estou só substituindo ali o meu D CA pela expressão correspondente. Né? Aí é só expandir aqui, ó. 1 vezes lambda A vezes 1 da lambda A, né? Aí você tem epsilon B, lambda B, lambda A, epsilon B, lambda A, lambda B, e depois você tem um termo de ordem epsilon 2. Então você vai ter epsilon B comutador de lambda B sobre 2, de lambda A sobre 2, mais termos de ordem epsilon 2. O resultado disso aqui é DAC lambda C sobre 2. Né? Aí é só comparar esse cara com esse cara. E você vai tirar quem são esses coeficientes. Né? Isso daqui você pode pensar, é uma combinação linear dos lambda C. Né? De um lado tem essa combinação, do lado tem uma outra combinação. A única